Dedo na Ferida é o videocast da Associação Salvador. Um espaço para conversas transformadoras e questões fundamentais para construir uma sociedade mais inclusiva. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Dedo na Ferida, um espaço onde vamos pôr em cima da mesa temas da inclusão e da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Eu sou a Catarina Oliveira e tenho o privilégio de estar acompanhada pelo Pedro Reis. O Pedro é um exemplo inspirador de determinação e resiliência, foi candidato do projeto de emprego da Associação Salvador e hoje trabalha na Michael Page, já nos vais falar um bocadinho mais sobre isso, onde atuas na área de recrutamento inclusivo. Obrigada por estares aqui connosco. Obrigado eu, Catarina, e obrigado à Associação por me terem convidado. Obrigada. Olha, antes de começar um bocadinho a falar especificamente do recrutamento inclusivo, queria que nos contasses um bocadinho como é que foi o teu trajeto até aqui, profissional, pessoal, só para as pessoas lá em casa te conhecerem melhor. Claro, Catarina, vou tentar não alongar-me muito. Em termos de... A minha vida pessoal ligou e ficou ligada à minha vida profissional atual. Eu faço vela adaptada, sempre estive muito ligado ao desporto adaptado e foi sempre por aí que enverdei e tentei dar o meu cunho, digamos assim, de ajudar as pessoas com deficiência a ganharem o seu espaço no desporto, promover o desporto adaptado e, claro, puxar sempre a vela, que é onde tenho tido talvez o meu maior sucesso. Represento Portugal lá fora, tenho ido, já fui campeão da Europa, campeão nacional, vice-campeão do mundo, portanto tem sido cheio. E além disso, acabei por abraçar com um colega que é o Guilherme, acabámos por abraçar o desafio de ficar na presidência da entidade que rege a vela adaptada a nível nacional e é por aí que nós também temos feito esse trabalho. O Guilherme do Algarve. Exatamente, o Guilherme do Algarve. Isto agora vai parecer que nós nos conhecemos a todos, mas por acaso conheci o Guilherme. O mundo é uma ervilha, estou sempre a dizer isso. Sim. E portanto tem sido um trabalho giro, o Guilherme tem dado muito mais com isso, mas eu vou dando muito suporte e apoio e realmente temos feito um trabalho muito interessante e acabou por, de certa forma, ligar à minha vida profissional. Eu tenho tido um trajeto assim um bocadinho aos esses. Comecei em turismo, estive em agência de viagens, acabei por dar algum apoio a um evento ou outro na organização. Depois apareceu a pandemia e, portanto, tudo mudou. Eu estive no banco e foi aqui que o projeto de emprego me ajudou realmente na pandemia a conseguir arranjar aqui um trabalho. E depois, por causa da minha envolvência na inclusão de pessoas com deficiência a nível desportivo, acabei por ser convidado pelo Michael Page, pelo Vasco Salgueiro, a integrar a empresa. E olha, eles apresentou, temos o projeto da Pageability, que ajudamos pessoas com deficiência a integrar o mercado de trabalho e mesmo as pessoas que não estão com dificuldades a poderem ter também mudança de carreira. O que é que te parece? E é aí que eu tenho feito agora o meu trajeto mais recente. E já vamos falar mais à frente exatamente do que é que tu fazes a nível do recrutamento inclusivo. E antes de entrarmos nesse tema principal, vamos fazer aqui um jogo, um pequeno desafio que nós temos para todos os convidados, que é quase como se fosse um preferes. Vou-te fazer 3 perguntas e tu respondes rapidamente às 3. Aliás, 4. Preferes agir ou aceitar? Agir. Preferes reclamar ou sensibilizar? Sensibilizar. Preferes te autorrepresentar ou ser representado? Autorrepresentar. E por fim, preferes um mercado de trabalho mais acessível ou mais flexível? Isso é uma pergunta difícil. Estava eu a pensar nisto agora. Mas eu digo flexível. Porquê? Eu digo flexível porque acho que é mais fácil podermos criar as condições para que a pessoa que esteja, por exemplo, em termos de horários, em termos de disponibilidade de estar ou não no escritório, o que quer que seja, é mais fácil darmos essa flexibilidade e hoje em dia com a pandemia e o pós-pandemia, com todas as ferramentas de tecnologia que existe, darmos isso, do que em termos de acessibilidade. Acho que os edifícios e os escritórios, a meu ver, estão a sofrer as suas mudanças e, portanto, se dermos flexibilidade, acho que automaticamente tudo que seja acessibilidade vai acabar por se adaptar. Às vezes esses processos são mais morosos, não é? Sim, de adaptar um edifício e tudo mais. Olha, e antes de me explicares um bocadinho o que é que fazes pelas pessoas, não é, com deficiência, eu queria só que elencasse aqui quais é que foram os principais obstáculos para ti na entrada do mercado de trabalho. Claro. Se é que tiveste, não é? Estou a assumir que tiveste, mas de forma geral, quais foram os principais obstáculos? O início de carreira acho que é um desafio para toda a gente, quer a pessoa tenha deficiência ou não tenha deficiência, mas falo por mim, ou seja, o meu exemplo, a minha experiência, as principais barreiras esteve muito na questão do estigma que existe e do desconhecimento, ou seja, acho que ainda esta questão do desconhecimento ainda existe hoje em dia, é um tema muito atual, mas claramente cheguei a ter entrevistas em que chegaram-me a dizer mesmo, olha Pedro, o facto de teres a deficiência
não é justo tu competir contra outra pessoa, não sei se vais conseguir exercer essa função. Eu cheguei a ser entrevistado por uma senhora que ela, pelos vistos, conhecia uma tia minha, e ela foi ligar a uma tia minha a perguntar se eu tinha algum atraso mental ou não tinha algum atraso mental, se eu conseguia exercer as minhas funções. Claro que na altura aquilo é tipo muito estranho, hoje em dia consigo-me rir e tem a sua piada, mas realmente, ou seja... No momento deve ser... Sim, mas são barreiras e dizerem na cara a dizer que, olha, a tua deficiência não é tão justa, a tua competição, ficas tipo... Eu saí de lá, eu lembro nesse dia, saí de lá e fiquei tipo, não quero mais isto. Se eu pudesse mandar um palavrão aqui, eu explicava o que é que eu estava na minha cabeça a pensar. Consigo entender, feel you. Mas realmente existem essas barreiras e existe mesmo na integração, ou seja, eu integrei no mercado de trabalho há cerca de 8 anos atrás, portanto não se falava tanto, e acho que hoje em dia é um tema muito mais quente do que existia, e portanto uma pessoa com deficiência, é muito giro, mas... estás aqui neste cantinho, de outras funções mínimas e essenciais, e eu senti isso, claramente isso, portanto, ainda existe este tipo. Mas e ainda bem que pegaste nesse ponto, porque ia-te perguntar, agora, pronto, podes não falar só da Michael Page, mas dos trabalhos que já tiveste, sentes uma evolução, por exemplo, na possibilidade que tu tens de progredir na carreira, se te sentes integrado na equipa, ou sentes no fundo que estás a ganhar um salário, percebes? Ou seja, tens sentido evolução na tua própria inclusão enquanto colaborador com deficiência? Sinto que tem havido uma evolução. Okay. Acho que também é como qualquer outra, mas acho que nós, pessoas com deficiência, pelo menos é o meu sentimento, acho que nós temos ainda de trabalhar um bocadinho mais do que os outros para ganharmos o nosso espaço e a nossa visibilidade. Mas sim, claramente, por exemplo, dando-me o exemplo atual de Michael Page, que, ou seja, há um investimento claro, ou seja, há um acreditar realmente no projeto, nas ideias, dão liberdade dentro das regras, entre aspas, que existe também dentro da própria organização, não é? Claro. Em termos de budget e em termos de outras questões, mas dão-me ásua e apostam em mim para que eu possa realmente marcar pela diferença. Também tenho o meu trabalho, ou seja, eu ajudo pessoas com deficiência, mas também acabo por fazer os processos todos de recrutamento e outras áreas dentro da Michael Page. E há um investimento claro, ou seja, há um career path que é claro e há um investimento para isso. Boa, muito bem. E antes de falarmos do recrutamento em si, gostava só, porque eu acho que muitas pessoas nos podem estar a ouvir e ficar a pensar, projeto de emprego da Associação Salvador, como é que foi a tua candidatura e se pudesses resumir um bocadinho como é que foi esse teu percurso e em que é que te ajudou, que impacto é que teve depois na tua carreira? Teve um impacto bastante positivo, porque a pandemia fez mal para todos, ou seja, eu cheguei ali a um ponto em que eu perdi. Eu já tinha algum contacto com a Associação Salvador, porque seja por causa da vela, já conhecia o próprio Salvador e, portanto, já ia falando, já ia estando integrado em algumas coisas. De repente fiquei sem trabalho na pandemia, ou seja, como qualquer outra pessoa, eu estava a trabalhar muito no turismo, portanto o turismo foi o primeiro ponto a ser vetado, e fiquei um bocado ali mãos a abanar, ou seja, tudo currículos que eu enviava, a resposta era sempre negativa, e acabei por abordar a Joana, na altura era quem estava encarregue do projeto de empregabilidade, e acabei por falar muito com ela e pedir ajuda, explicar-lhe, e rapidamente, por acaso, tive a sorte, rapidamente a Joana arranjou-me um projeto, foi na altura no BNP Paribas, e para mim, ou seja, eu podia ter ficado uma pandemia inteira sem trabalho e se calhar, quanto mais tempo uma pessoa está desempregada, mais difícil fica depois na integração no mercado. Deu muita coisa boa, aprendi imenso daí. Claro que não era propriamente o meu background, mas tenho que agradecer nesse ponto. E foi muito fácil em termos de intermediação, ou seja, muita coisa que eu hoje tenho na Michael Page e a forma como trabalho foi também como via a Joana a trabalhar comigo na altura, portanto pontos positivos. Sim, adquiriste assim skills e foi um pontapé de saída, digamos assim. Sim. Muito bem, e agora sim vamos para este conceito de recrutamento inclusivo, porque assim, nós que trabalhamos com organizações e empresas sabemos que está em cima da mesa este tema, recrutamento inclusivo, cada vez mais. Está quente. E está quente, e ainda bem. Mas queria que explicasse um bocadinho, de uma forma simples, para quem nem está ligado propriamente a recrutamento, o que é isto do recrutamento inclusivo e como é que quem nos estiver a ouvir pode começar a trabalhar para criar um recrutamento inclusivo. É um bocadinho difícil, eu não sei como é que é de responder isso. Pois, mas para mim o recrutamento inclusivo devia ser recrutamento e ponto, não é? Ou seja, acho que hoje em dia tratamos do inclusivo, vai desde, neste caso estamos a falar das pessoas com deficiência, mas hoje em dia, dada toda a sociedade, vai desde os LGBTs, à questão das etnias, ou seja, porque realmente há uma segregação não é, das pessoas, há um desconhecimento e, portanto, eu digo sempre que ainda é preciso haver uma coisa positiva, está-me a faltar o positivo, ou seja, é preciso discriminação positiva, sim. Neste sentido. E é aí que eu
eu acho que o recrutamento inclusivo para mim é uma discriminação positiva, porque ainda precisamos disso, ou seja, como há uns tempos atrás tínhamos a questão das mulheres, e ainda se fala muito, ainda está nesse assento, mas as mulheres não tinham propriamente direito, não é? A mulher era vista como estar em casa e pronto, ainda isso, não é? E cada vez mais foi dado o empowerment à mulher para que possa estar incluída. E com o avançar dos anos nós vemos que cada vez mais há um maior equilíbrio entre homem e mulher e tudo mais, e acho que ainda é preciso fazermos isso com pessoas com deficiência, pessoas com etnias diferentes, porque realmente, falando da sociedade portuguesa, que é onde eu tenho a maior visibilidade, ainda existe muito isto, mesmo dentro das próprias organizações, que é ao desconhecido. A pessoa com deficiência se calhar não é tão produtiva, ou a pessoa, neste caso, de outra raça, se calhar vem e não é o mesmo costume, se calhar não quer aqui dentro do meu. E, portanto, precisamos de trabalhar isso. E é aqui que o recrutamento inclusivo está realmente no podermos dar oportunidade às pessoas que, por norma, se não houvesse isto, não teriam, ou não teriam com tanta facilidade, e como eu disse há bocado, tinham que trabalhar muito mais para ganhar o seu espaço. Todos esses grupos subrepresentados que acabam por estar mais excluídos. E, para tornarmos isto um bocadinho mais prático, consegues-nos dizer alguma boa prática ou alguma ação concreta numa entrevista de recrutamento, ou até num processo de recrutamento, que possa facilitar, por exemplo, tornar aquele recrutamento equitativo para uma pessoa com deficiência? Há tanta coisa. Tipo, ou outro exemplo. Ou seja, por exemplo, em termos de entrevista, por acaso há bocado antes de entrar aqui, estava a falar com um candidato meu que ele é surdo. E, portanto, como é que se fala com surdo? Se eu ligar para ele, não vai ouvir a minha chamada. Portanto, a comunicação, por exemplo, no antes e no agendamento todo é através de telemóvel, através de mensagem, ou então fazer mesmo videochamada para que ele possa ler os lábios. Ou seja, eu estou sempre numa perspectiva, claro que eu faço uma entrevista primária, não é? Portanto, para depois poder apresentar aos meus clientes o candidato, mas o que eu tento sempre pedir e tento ajudar a que as empresas façam fazer é, ok, olha, por exemplo, neste caso, a pessoa é surda, quando falarem com a pessoa, falem frente a frente, falem devagar, de forma mais ponderada, não há problema. Se for uma pessoa cega, tente, olha, não digo invisual porque eles não gostam muito, digo cego. Ou seja, eu próprio tento fazer um bocado de briefing e ajudar para que haja estas pequenas coisinhas que muitas vezes acabam por se tornar boas práticas. Porque a pessoa depois começa, ok, já sei que tenho que fazer isto, a próxima vez já vou melhorar e vamos acrescentando. Sim. Não sei se era isto que estavas a querer saber. Sim, era. E por acaso agora fiquei com uma curiosidade. Como tu trabalhas nesta área específica, por exemplo, há uma coisa que as organizações perguntam muito, as pessoas não conseguem prever que a pessoa que vem à entrevista é uma pessoa com deficiência. Sim. Vocês têm algum processo, por exemplo, se no formulário da vaga tem alguma necessidade específica de acessibilidade ou assim, como é que vocês abordam? Porque é uma dúvida muito comum. Sim, há empresas, e eu tenho ajudado algumas empresas nesse sentido também, na página, há muita empresa que tem a própria página de recrutamento e de candidaturas, que é poder ver um ticketing onde diz que a pessoa tem, neste caso, certificado multiuso. Multiusos, ok. Eu aqui estou a ser um bocadinho contra, porque acho que mas que são outras temáticas, há pessoas que têm um bocadinho menos de incapacidade e claramente também têm dificuldades e que não estão dentro deste espectro, mas pronto, mas temos que começar todos por uma fase. Mas a primeira coisa, acho que pode haver este ticketing. No caso de nós, Michael Page, por questões de RGPD e questões de outras temáticas, aquilo que nós metemos é como pedimos uma pessoa que saiba inglês, que tenha conhecimentos de SAP, que tenha licenciatura, nós metemos que é obrigatório ter atestado multiuso de incapacidade acima de 60%. E é a forma que nós temos de cativar. Vou ser sincero, não serve de nada. As pessoas vêm muito por confiança, ou seja, nós temos que criar, usar muito LinkedIn, muito estar em eventos, estar presente para que haja um entorno de confiança. E tenho visto que a população de pessoas com deficiência, muitas vezes tenho pessoas que pedem pedido de amizade no LinkedIn, conexão, há um ano atrás. E de repente, ao final do ano, é que diz, olha, Pedro, tenho visto o trabalho que tens feito, vejo o que é que a Michael Page tem feito, achas que me podes ajudar? Achas que... Ou às vezes estou num evento e vem alguém dizer, olha, Pedro, tenho visto, já me falaram de ti, achas que me podes... E mesmo quando eu abro uma vaga, por norma, as candidaturas são feitas por e-mail direto ou então por mensagem LinkedIn, portanto... sinto que ainda é muito trabalho de confiança. Acho que as empresas, se querem realmente chegar a mais pessoas, ou têm que usar entidades externas como associações e como empresas como a Michael Page, que têm feito este trabalho de forma um bocadinho mais incisiva e mais focada, ou seja, tem uma equipa dedicada a tal, e portanto podem chegar a mais pessoas, porque sei que muitas vezes as empresas não têm recursos para poderem fazer este trabalho específico, não é? Eu ia-te perguntar exatamente sobre isso, que é, na tua opinião, o que é que tu achas que falta às organizações e às empresas para, de facto, terem mais práticas inclusivas, seja a nível de recrutamento, seja a outros níveis, não é? Acho que falta conhecimento, ou seja, acho que o que eu digo sempre é, as equipas de recursos humanos querem sempre muito.
E vão crescer muito e são as primeiras a querer muito recrutamento e as pessoas com deficiência é tudo fofinho e querido. Sim, sim. Mas depois de repente começamos a chegar aos managers, aos topo, e aqui é onde está a grande barreira, é onde toda a gente choca e é onde realmente os processos aqui ficam meio pendurados. E portanto acho que falta ainda falar. Acho que as empresas precisam é de ter alguém que vá lá falar e que haja abertura. Acho que vai muito ter título pessoal, acho que vai... e acho que as gerações mais novas vai ser muito mais fácil, as organizações vão mudar muito. E acho que a temática, o tema está na formação que nós temos hoje em dia das gerações Z, e acho que vão mudar completamente essa perspectiva. Sim, e o desconhecimento, sem dúvida, é um grande inimigo. Até porque, e tu disseste, somos todos anjinhos e fofinhos, mas pode haver pessoas com deficiência que integram e não são aptas para aquele trabalho, mesmo com todas as condições, não é? Portanto... E daí também está o meu papel de, quando vou visitar um sítio, por exemplo, a pessoa pode ter o perfil ideal, mas se há um degrau e a pessoa, por exemplo, tem cadeira de roda mais do que um degrau, muito bem, era o trabalho ideal para a pessoa, mas em termos de acessibilidade não dá. Portanto, o match não é como um recrutamento normal, que é só olhar para as características soft skills e hard skills da pessoa. Exatamente. Mas aqui também temos a outra vertente toda, a intensidade da luz, barulho... Claro. Há todo um mundo, não é? E como pessoa que está muito envolvida nesta inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, não precisamos só de focar no recrutamento, mas se tivesses que elencar as principais barreiras, quais é que tu achas que são as principais barreiras para a verdadeira inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho? Acho que mentalidade. Acima de tudo, a partir do momento em que mudámos a forma de pensar e de olharmos que a pessoa com deficiência não é um coitado, porque ainda existe muito isso, e que a pessoa com deficiência não vai ser tão produtiva, acho que quando houver essa mudança de chip, há organizações que já estão muitos anos de luz e já o fazem, mas a sociedade ainda está muito, muito longe de o fazer. Portanto, as atitudes e as mentalidades. Quando mudarmos isso, acho que vai haver Eu digo sempre que é quando estiver reformado que vai haver uma diferença maior. Portanto. Eu também digo sempre que acho que já não vou estar cá para ver a verdadeira diferença, mas estamos aqui para trabalhar para ela, não é? Olha, e durante esta tua jornada de trabalho, houve assim algum momento, alguma história inspiradora que tu sentiste, que houve ali efetivamente, fizeste a diferença na vida daquela pessoa, ou até daquela empresa? O que eu posso dizer é, eu fiz a diferença em todas as empresas que eu trabalhei e todas as pessoas que eu coloquei até à data de hoje, mudei a vida delas e mudei essencialmente a vida das famílias também. E, portanto, histórias concretas eu tinha muitas, mas essencialmente porque a partir do momento em que conseguimos dar um trabalho a alguém, ou dar melhor, ou mesmo que uma pessoa esteja empregada e consiga ter melhores condições salariais, estamos a mudar a vida. Michael Page, por acaso, tem um lema que é We Change Lives. E realmente nós mudamos, ou seja, nós estamos empenhados e o trabalho essencialmente muda muito na vida. E família. Eu toco sempre muito a família porque nós não estamos só a mudar a vida de uma pessoa, muitas vezes. Sem dúvida. Também dar autonomia à pessoa também. E entrando aqui já na nossa reta final, tens assim alguma mensagem que não tenhas falado até agora, que gostavas de deixar, ou para pessoas com deficiência que estão neste momento à procura de emprego, ou para empresas e organizações que querem começar este caminho de inclusão? Para as pessoas com deficiência, eu digo, se não tiver a formação que têm que se focar na formação. É um mal em Portugal. Temos 70%, à volta de 70% das pessoas com deficiência não têm formação superior ou já desistiu dos estudos. E aqui está o grande problema, porque depois as organizações têm muita dificuldade em integrar. E, portanto, não desistam e não tenham medo de dizer que têm deficiência. Boa. Não tenham medo. Há pessoas que têm olhos azuis, outros têm olhos verdes, há cabelo preto, cabelo loiro. E há pessoas que têm deficiência, mas isso torna-nos também especiais e diferentes. Somos todos únicos. Sem Portanto, dúvida. não tenham medo de o fazer. E depois para as organizações, não tenham medo de perguntar se tiverem receio, se não avançarem por medo, não tenham medo de ir à procura de informação e não tenham medo de sequer perguntar à própria pessoa, porque é aí que vamos mudar. É não ter medo do escuro, digamos assim. E agora, queríamos fazer uma pergunta que estamos a fazer a todos os convidados, segundo o lema do Nada sobre nós sem nós. Se tivesses o poder de decisão absoluto, assim uma coisa fantástica, qual seria a primeira coisa que tu mudarias? Ou seja, em que ferida é que tu punhas o teu dedo? É difícil, esta é difícil. Mas estás a falar em termos de... O que tu quiseres. Olha, já que estamos a falar de empregabilidade hoje, a primeira coisa que eu se calhar fazia era claramente tirar a questão dos 60%. Há bocado falei disso.
baixava aos 60%, como há em Espanha, mais para 20%, 30%. Se calhar era a primeira coisa que eu fazia. Agora, de repente, assim. Perfeito. Pedro, muito obrigada. Foi uma conversa super rica e super inspiradora. Espero que tenhas gostado também. Catarina. Obrigada. E obrigada a vocês que estiveram desse lado a acompanhar-nos e a ouvir esta história fantástica do Pedro. Já sabem, nos próximos episódios temos mais histórias super inspiradoras e que nos vão fazer a todos refletir. Até lá.